Salve, salve, pessoal! Hoje vamos ter uma aula de exponencial. Uma breve revisão, alguns exercícios, porque a gente vai precisar disso para começar a logaritmo. Depois da vinheta. Função exponencial. Vamos ver então definição, algumas limitações, o que em matemática a gente chama de condições de existência da função exponencial, um esboço dos gráficos, equação e inequação exponencial e depois vamos fazer alguns exercícios. A função exponencial é, por definição, aquela que tem o x no expoente, a variável está no expoente, é uma função que tem a variável no expoente. A elevado a x. Olha, o a é um número. A variável dessa função é o x, f de x, igual a elevado a x. O a é um número qualquer, e o x está no expoente. Essas funções exponenciais elas têm algumas restrições quanto ao a, quanto a esse número. Esse número ele não pode ser zero, porque zero elevado a x é zero. Zero elevado a qualquer número é zero. Então ficaria uma função constante igual a zero. Tampouco pode ser 1, pelo mesmo motivo. 1 elevado a x é 1, 1 elevado a qualquer número é 1. Ficaria uma função constante igual a 1. E o a não pode ser um número negativo. Por exemplo, menos 1 elevado ao quadrado é 1. Menos 1 elevado ao cubo é menos 1. Então a função ficaria variando entre positivos e negativos e não seria uma função exponencial. Então a função exponencial ela tem como condição de existência o a ser maior que zero, não pode ser negativo nem zero, a 5, 3 e 2, e diferente de 1. O a não pode ser 1. Os gráficos dessa função, são os gráficos, né? Dessa função, eles têm dois padrões, têm dois tipos de gráficos, dois aspectos, né? Para o a maior que 1, ele é de uma maneira, ele tem algumas características, e para o a entre 0 e 1, o a valendo meio, 0,7, coisas assim. Tem uma outra característica. Para o a maior que 1, ela é uma função crescente, como a gente está vendo aí, ela cresce com os valores de x, e ela cresce pouco no começo, né? Para x menores ali, ela cresce pouco, e para os x maiores ela cresce bastante. Você vê que ela inclina bastante, né? Ela cresce pouco no começo e depois vai crescendo muito mais. Ela cruza o eixo y no 1, porque onde ela cruza o eixo y é onde o x é igual a zero, né? Então qualquer número elevado a zero é igual a 1, não importa o valor de a, ali sempre vai ser 1. E ela nunca toca o eixo x, ela nunca cruza o eixo x, porque para a função valer zero teria que ter um número que é elevado a outro número de zero. Isso não existe. Ou melhor, existe, quando o a é igual a zero, só que o a não pode ser igual a zero. Nesse nosso caso, ele é maior que 1. Então, esse é o jeitão do gráfico quando o a é maior que 1. Quando o a está entre 0 e 1, que são os outros valores possíveis para o a função é mais ou menos, o gráfico da função é mais ou menos parecido, só que agora ele é decrescente, e aí ele decresce muito no começo e pouco no final. Você vê que a inclinação é bem grande lá para valores menores que x, valores menores de x, e para valores maiores a variação é bem pequena. Ela cruza o eixo y no 1, pelo mesmo motivo do outro, e também não cruza o eixo x, nem chega a tocar no eixo x, pelo mesmo motivo do a maior que 1. A equação exponencial, vem comigo,
você vai ver que é muito fácil. Presta atenção, presta bem atenção. 3 elevado a 5, ele é igual a 3 elevado a 5. 3 elevado a 5 é igual a 3 elevado a 5. Se eu colocar ali em vez de 5 um x, quanto tem que valer o x para isso ser igual? Tem que valer 5, né? Para ficar 3 elevado a 5 igual a 3 elevado a 5. Muito bom. Tá tranquilo até agora. E vai ficar mais ainda. Se 3 elevado a 5 é igual a 3 elevado a 5, é igual. Se eu substituir agora esse 5, colocar ali em vez de 5, colocar x mais 1. Então, x mais 1 tem que ser igual a 5 para ficar 3 elevado a 5 igual a 3 elevado a 5. Então, o x mais 1 tem que ser igual a 5, consequentemente, o x tem que ser 4. Pronto, você já aprendeu a resolver uma equação exponencial, né? Se eu tenho, genericamente, a elevado a x1 igual a elevado a x2, x1 e x2 são os expoentes, onde tem o x, ou só num ou nos dois, né? Para que isso seja igual, significa que ele está na mesma base A, o x1 tem que ser igual a x2. Lembra? O 5 tem que ser igual ao 5, para ficar 3 elevado a 5 igual a 3 elevado a 5. Você entendeu a equação exponencial, eu tenho certeza. Deixa na mesma base e iguala o expoente. Para deixar na mesma base, a gente usa propriedades da potenciação. Volta lá, dá uma olhadinha nas propriedades da exponenciação, da potenciação, tá bom? A inequação exponencial é bem parecido com a equação. Como o gráfico tem comportamento diferente para a maior que 1 e para o a entre 0 e 1, a inequação vai ter comportamento diferente para o a maior que 1 e para o a entre 0 e 1. Se o a elevado a x1 é maior que o a elevado a x2 e esse a é maior que 1, então o gráfico é crescente, então a gente mantém o sinal da desigualdade entre os expoentes. Se o a elevado a x1 é maior que o a elevado a x2, o x1 é maior que o x2. Eu mantenho o sinal da desigualdade. Por outro lado, entre o a entre 0 e 1, o gráfico é decrescente. Se o gráfico é decrescente, tendo o a elevado a x1 maior que o a elevado a x2, eu tenho que inverter o sinal, porque o a é decrescente. Nesse caso aqui, se o sinal é maior, vai passar a ser menor. Se fosse menor, passava a ser maior. O sinal da desigualdade eu inverto. E os expoentes vão respeitar essa desigualdade. Também usaremos as propriedades da potenciação aqui. Dá uma olhadinha lá, relembra, tá bom? Por enquanto, obrigado. E agora a gente vai resolver alguns exercícios sobre isso. Vamos resolver então alguns exercícios agora. O gráfico mostra, em função do tempo, a evolução do número de bactérias em certa cultura. Entre as alternativas abaixo, decorridos 30 minutos após o início das observações, o valor mais próximo desse número. Se ele está pedindo um valor mais próximo, é porque vai dar número quebrado, tá? Parte daí. Muito bem. Isso é uma função exponencial, não é de x, agora é em t, e o t está sendo medido em horas, né? E aqui é a função, aqui conta as horas e aqui é o número de bactérias. Como eu sei que é exponencial? Porque, olha, f de t é igual a vezes b elevado a t. O t, a variável é t e a variável está no expoente, então é uma função exponencial. E t parece uma função exponencial, né? Se a gente continuar aqui, talvez chegue lá. A função f é definida por f de t igual a vezes b elevado a t. Eu só copiei o que está escrito aqui, né? O que está escrito aqui, ó, a vezes b elevado a t. Muito bem, nós temos que achar o valor de a, o valor de b e depois achar o f de 30 minutos, o f de meia hora, né? F de meia hora. Então, nós temos aí dois pontos nessa função. O ponto 0, quando o t é igual a 0,
o f de 0 é 10 a quarta. Temos também o ponto 3 e o f de 3 é 8 vezes 10 elevado à quarta. Então o f de 0, que é a vezes b elevado a 0, né? Quando o f de 0, a vezes b elevado a 0 é 10 a quarta. E o f de 3, que é quando a vezes b elevado a 3 é igual a 8 vezes 10 a quarta, que é o y desse ponto 3, 8, 10 a quarta. Muito bem, sabendo disso aí, olha aqui, b elevado a 0 é 1, né? b elevado a 0 é 1. Isso aqui é 1. É o número 1. Isso aqui é 1. Então, o A é igual a 10 a quarta. Substituindo esse A igual a 10 a quarta aqui, nós vamos ter que 10 a quarta vezes B ao cubo é igual a 8 vezes 10 a quarta. Bom, temos 10 a quarta dos dois lados aí, podemos cair fora com esse 10 a quarta, né? Ó, 10 a quarta desse lado e 10 a quarta desse lado pode cair fora. Vai nos sobrar que o b ao cubo é igual a 3. Opa, o b ao cubo é igual a 8. Muito bem, vamos uma equação exponencial. Como é que nós resolvemos essa equação exponencial? Bom, b ao cubo tem que ser igual a alguma coisa ao cubo. Por coincidência, se a gente fatorar o 8, nós vamos chegar à conclusão que o 8 é 2 ao cubo. Então, b ao cubo é igual a 2 ao cubo. Quanto tem que valer b? B tem que valer 2, né? Para ficar igual, 2 ao cubo igual a 2 ao cubo. Lembra? O desenho lá, 3 a quinta igual a 3 a quinta, 2 ao cubo igual a 2 ao cubo. Então, eu sei o A, que é 10 a quarta, sei o B, que é 2. A minha função, eu sei f de t é A 10 a quarta vezes B elevado a t, 2 elevado a t. Essa é a minha função que determina aqui a evolução do número de bactérias, né? Se eu quero saber depois de meia hora, né? Opa, depois de 30 minutos, depois de meia hora, então eu tenho que saber o f do t igual a meio. Para o t igual a meio, o f de meio é 10 a quarta vezes 2 elevado a meio. Volta lá nas propriedades da potenciação. 2 elevado a meio, um número elevado a meio, é a raiz quadrada desse número. Volta lá, o f de meio é 10 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é mais ou menos 1,4, né? 1,4 vezes 10 a quarta vai dar mais ou menos 14.000. Foi por isso que ele disse que é o valor mais próximo, é 14.000. O valor, a resposta correta é a letra D. Vamos para o próximo, passando aqui. A soma das soluções da equação 3 elevado a 2x menos 12 vezes 3x mais 27 é igual a 0. E agora? Bom, é uma equação exponencial porque o x está no expoente, vocês viram aí, né? O x está no expoente, ó, ele está no expoente aqui, está no expoente aqui. Eu posso, volta lá nas propriedades, falar que 3 elevado a 2x é 3 elevado a x e tudo isso é elevado a 2. Potência de potência a gente multiplica, né? Potência de potência a gente multiplica. Aí você começa a perceber que tem um 3x aqui, tem um 3x aqui. Tem o 3x ao quadrado e tem o 3x ao quadrado. Olha que legal, se eu fizer o 3x igual a A, né? O 3x valer A, só para resolver a equação. Eu vou ter que A ao quadrado, porque 3x é A, menos 12 vezes 3x, 3x é A, mais 27. Isso agora é uma equação de segundo grau, que você resolve por Bhaskara, soma e produto, pelo jeito que maneira que você quiser. Eu resolvi por soma e produto essa equação e cheguei que o A igual a 3 ou o A igual a 9, né? Tem que somar 12 e multiplicar 9, 27. 3 mais 9, 12, 3 vezes 9, 27, soma e produto. Ah, então resolveu, né? Achei o valor de A. Não, eu não quero saber o valor de A, eu quero saber o valor de X.
A equação é em x e não em a. Mas 3 elevado a x é igual a a. Então, se eu substituir esse a igual a 3 e o a igual a 9 no 3x igual a a, eu vou ter que 3x é igual a 3. Coincidentemente, o x é igual a 1. Né? E vou ter que ter também que o 3x é igual a 9. Bom, o x é igual a 1. Então, o 3x é igual a 3, né? Porque o 3x é igual a a. Então, o 3x é igual a 3. Esse 3 tem um 1zinho aqui, né? Sempre tem um 1zinho aqui. Então, o x é igual a 1. Ou o a é igual a 9, então o 3x é igual a 9. O 3x é igual a 3 ao quadrado, 9 é 3 ao quadrado, tem que deixar na mesma base para poder igualar o expoente, o x igual a 2. Os valores do número real x que satisfazem a equação... Ah, esqueci de falar aqui, né? Que o x é igual a 2, só que o que eu quero é somando as duas soluções. 1 mais 2, 3. A resposta é B. O importante é vocês saberem fazer. Os valores do número real x que satisfazem a inequação 2 quintos elevado a x maior ou igual a 1,016 são dados por... Olha só, é uma inequação exponencial, porque eu tenho um sinal de desigualdade e tenho o x como expoente. Né? O 2 quintos elevado a x é maior ou igual a 1 sobre 16 avos. Olha, 2 quintos é 0,4, né? Então, 0,4 elevado a x é maior ou igual e 0,16 é 0,4 ao quadrado. Se você fatorar, vai dar 0,4 ao quadrado. Vai lá, relembra, propriedades da potenciação. Quando eu tenho um expoente embaixo da fração, eu posso passar para cima e inverto o sinal. Então, 0,4x é maior ou igual a 0,4 elevado a menos 2. Passei para cima, inverto o sinal. Olha que legal, agora aí então nós temos a mesma base, né? Estou na mesma base, na base 4, ó, estou na mesma base. Base 0,4, não, desculpa, 0,4, base 0,4. Então é só eu inverter o sinal, porque o A, nesse caso aqui, o 0,4 é menor que 1, então eu tenho que inverter o sinal e aí sim colocar o x, invertendo o sinal, tenho que inverter o sinal, porque o A é menor que 1. E o x é menor ou igual a menos 2, tá aí, deve ser letra C, x menor ou igual a menos 2. Entenderam por que eu inverti o sinal, né? Porque o 0,4 é menor que 1. Se é menor que 1, eu tenho que inverter o sinal da desigualdade. E finalmente o 4, que é um pouquinho mais complicado, mas também não é tão assim, a parte de exponencial não é tão complicada. É achar o conjunto verdade de todas as soluções reais disso aí, ó, 5 sobre 3 elevado a 2 mais 2x menos x ao quadrado, tudo isso é o expoente, tá? Então tem o x no expoente. Menor ou igual a 15, que é uma inequação. É uma inequação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é aumentar um pouquinho isso aqui. Ops. Aumentar um pouquinho isso aqui, que sumiu o tracinho. Ali, agora sim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é passar o numerador para lá multiplicando, né? Então eu posso passar tranquilamente esse cara multiplicando lá, né? Ó, passei o 3, 2 mais 2x menos x ao quadrado multiplicando o 15. Agora eu vou passar o 15 dividindo para isolar quem tem x. Ficou 3 elevado a 2 mais 2x menos x ao quadrado, passei o 15 dividindo. 5 dividido por 15 é 1 terço. É 1 terço.
Vou aumentar de novo aqui, está sumindo a barrinha. É 1/3. 1/3, já vimos lá, né, nas propriedades da potenciação, que se eu passar para cima, eu inverto o expoente, e o expoente dele é 1. Então fica 3 elevado a menos 1 menor ou igual a 3 elevado a 2 mais 2x menos x quadrado. Pronto, agora eu estou na mesma base, ela é maior que 1, então eu não preciso me preocupar com o sinal. Eu mantenho o sinal porque a base é maior que 1 e o expoente menos 1 fica sendo menor ou igual a 2 mais 2x menos x ao quadrado. Isso agora é uma inequação de segundo grau, não é o tema da nossa aula de hoje. Vai lá, são as primeiras aulas desse semestre, desse bimestre, se eu não me engano. Nós dedicamos algumas aulas a como resolver inequação de segundo grau. Ó, eu só inverti aqui, né? Mudei de ordem aqui para ficar o x quadrado e passei o menos 1 para cá. O menos 1 para cá vai ficar mais 3, né? 2 mais 1 vai ficar 3. Essa é a inequação que eu tenho que resolver. Vocês se lembram como é que eu resolvo essa equação? Eu tenho que fazer o esboço do gráfico, né? O gráfico dessa função, para resolver essa inequação, é mais ou menos desse jeito. O a é menor que zero, então ele é com cavidade para baixo, ele cruza o eixo nas raízes, as raízes dessa equação, as raízes dessa função é menos 1 e 3, né? Soma 2 e produto menos 3, resolve por Bhaskara, tá? Você não consegue resolver por soma e produto, resolve por Bhaskara. Você vai chegar a menos 1 e 3, esse é o esboço do gráfico dessa parábola, é assim que a gente resolve inequação do segundo grau. Aí faço a análise de sinal, para valores entre menos 1 e 3 ele é positivo porque está para cima da linha, para valores menores que menos 1 ele é negativo porque ele está para baixo da linha, e para valores maiores que 3 ele é negativo porque ele está para baixo da linha também, ó, tá vermelhinho aqui, está para baixo do eixo e tal. Então, o que eu quero nesse caso são os valores maior que zero, né? O que eu quero são os maiores que zero, os valores maiores que zero estão dentro deste limite aqui. Inclusive o 1 e inclusive o 3, porque é igual. Então, é entre menos 1 e 3, escrevendo aqui da maneira que tem que escrever, o x pertence aos reais, tal que ele está entre menos 1 e 3, isso entre menos 1 e 3, está aqui, é a letra D deste exercício. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Relembrem propriedades de potenciação e resolução de inequação do segundo grau. Era isso. Até a próxima.